Pessoal, sintaxe de concordância. Lá no edital está escrito essa expressão aqui, sintaxe de concordância vai estar entre aspas nominal e verbal. Nada mais é do que concordância nominal e concordância verbal, tá? Porque às vezes o edital não vai estar com a expressão que a gente costuma ouvir, né, ouvir na escola. Então é basicamente falar sobre concordância nominal e concordância verbal. Nominal lembra de nome, né? Concordância entre nomes, e concordância verbal, verbos. Beleza? Então vamos lá. Vou primeiro trazer um casinho bem simples aqui, só para a gente entender o que é a concordância nominal e o que é a concordância verbal. Depois a gente vai mergulhar ali no conteúdo mais profundo. Fala. Vai ter texto, você sabe? Texto? É. Texto? Você está falando como assim? Aquele negócio de... Prova, avaliação? É. Vai ter uma provinha para tentar acertar. Não. Eu tô legal, sabe o que eu tô achando legal aqui, abrindo parênteses aqui? Que vocês sempre me perguntam, não é só ele não, nas outras turmas também. Vai ter questão hoje? Vai ter prova? Vai ter não sei o quê? Ele falou texto, não sei de onde que ele tirou esse nome. Mas, cara, se vocês estão ansiosos para fazer questão, para fazer prova, cara, isso é ótimo, porque se vocês fizerem exercício pra caramba em casa, as provas que eu mando e buscando outras provas, baixando provas reais, tentar resolver, cara, isso vai criar uma carapaça em vocês, uma força tão grande, que vocês vão pegar muita habilidade. Cara, eu só passei nas provas que passei porque eu fazia exercício pra caraca. Pegava as apostilas, livro que eu tinha, fazia tudo que eu tinha pela frente. Ficava só limitado à aula? Não, cara, tem que fazer muito mais do que o que eu estou botando aqui. Tá? Então agora a gente melhorou, né? Toda a aulinha eu estou botando algumas questõezinhas aqui para vocês exercitarem, às vezes de concurso, às vezes não. E a prova da aula de hoje não vou mandar hoje também, tá? Estou até criando o hábito de não mandar no mesmo dia, porque eu estou tentando aprimorar ela, botando algumas questões mais complexas, buscando questões de concurso. Eu não estou conseguindo fazer elas tão rápido como eu estava fazendo no início. Tá? Vocês vão observar que as questões de hoje são mais elaboradas que as do início. Então tenha um pouquinho de paciência, tá? Se não chegar hoje nem amanhã, depois está chegando para vocês. Quantas já foram até agora? Aulas no total? Não, geralmente. Não sei, a mesma quantidade de aulas. Não lembro quantas que eu fiz de história. De história a gente chegou na 11ª aula, né? Ou 12ª. 12º. Deixa eu ver, 10ª. Foram 12, na verdade foram 11 que dividiu em duas, então foram 12 aulas. Em português nós estamos na 5ª. Então a gente já teve 17 aulas. Então tem 17 provas aí para vocês fazerem, tá certo? Quem entrou depois no grupo, cara, pede para compartilhar, tá? Então fala comigo que eu caço lá as perguntinhas, que eu tenho que dar um jeito de colocar aquelas provas, todas elas num link só para você acessar e escolher a prova. Eu não consegui fazer essa mágica, tá? Então lá no grupo vocês só tem as aulas, né, os vídeos, tem o link dos vídeos, tem o link das apresentações. Então vamos lá, pessoal, pensar um pouquinho aqui sobre concordância nominal. Lembra? Nominal lembra nome, certo? Tranquilo, basicão, lembra nome. Verbal lembra verbo. Então aqui é a concordância entre nomes, isso aqui é a concordância não entre verbos, né? O verbo com o nome a que ele está se referindo. Então vamos lá. Adjetivos, artigos, numerais, pronomes adjetivos, eles concordam em gênero, tá? Quando eu falei gênero, é masculino e feminino, e número. Número é singular e plural. Com os substantivos a que eles se referem. Tá? Vamos traduzir isso aqui em miúdos na frase. Presta atenção nessa frase. As nossas primeiras decisivas etapas foram cumpridas. Cumpridas, né? Qual o sujeito dessa frase? Qual o sujeito dessa frase? Pessoal, se a gente ainda está com dificuldade de encontrar um sujeito na frase, é porque o caso está grave. A gente tem que melhorar muito ainda. Qual o sujeito dessa frase aqui? O que foram cumpridas? As decisões? Não, as etapas. As nossas primeiras decisões. Alguém falou. Tudo isso aqui foram cumpridas. O sujeito entra tudo. O que acontece é que isso aqui é o quê? Etapas é o quê? O núcleo. O restante é adjunto de nominal, né, para especificar aquele núcleo ali. Mas o sujeito é tudo isso aqui. Então o que tem aqui que a gente tem aqui, pessoal? Que os adjetivos, né? Aqui o adjetivo, artigos, os numerais, tem numeral aqui? Primeiras, tem numeral, pronome, nossa, os pronomes adjetivos, né? Que não estão substituindo, mas estão qualificando. Tudo isso vai concordar em gênero e número com o substantivo que eles se referem. Isso aqui é o substantivo, tudo isso está concordando com isso. Observa comigo. Isso aqui é singular ou desculpa? Isso aqui é masculino ou feminino? Feminino. É só pegar esse cara.
Essa etapa é feminino, né? Aqui está no singular ou no plural? Plural. Isso aqui está no feminino e no plural, concorda comigo? Agora observa. Feminino plural, feminino plural, feminino plural. Isso aqui é só um conectivo, não conta. Feminino plural. Perceberam que tudo isso aqui concordou com esse nome aqui? Basicamente isso é concordância nominal. Botei claro uma frase simples, que vocês não identificaram nem o sujeito dela, né? Mas foi um exemplo simples a gente ver o que é concordância nominal. Tá ali a concordância entre os nomes, tá? Há uma concordância em gênero e número entre os casos aqui. Quando a gente vai para a concordância verbal, o verbo vai concordar, né? O verbo concorda com o seu sujeito em número, né? Se é singular ou plural, e vai concordar em pessoa também, se é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Tá certo? Vamos dar esse exemplo aqui, ó. As estrelas brilham no firmamento. Qual é o sujeito? As estrelas. As estrelas, tá? Se falar só estrelas, isso aqui é só o núcleo, tá? O sujeito pega tudo. As estrelas brilham. Concorda comigo que isso aqui é plural? Sim. O verbo foi para o plural. Qual é a pessoa? Isso aqui equivale a qual pessoa na hora da conjugação? Elas, né? Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, certo? Então, elas brilham. Então, está concordando aqui em número, está indo para o plural como ele, está em pessoa também como a terceira pessoa. Basicamente isso, tá? Agora que a gente vai complicar um pouquinho mais dos outros exemplos. Mas eu quero só que vocês tenham uma noção do que é concordância nominal e a concordância verbal. Observe aqui a segunda frase. Viviam mais felizes os povos primitivos. Qual o sujeito? Os povos primitivos. Perceberam que aqui não está numa ordem normal que a gente está acostumado. O sujeito vem primeiro, depois vem predicado. Aqui jogou o sujeito lá para frente. Mas ainda assim, o verbo está concordando com ele. Não é porque o sujeito está longe que o verbo vai falar assim, pô, não vou concordar contigo não, porque você não está aqui pertinho de mim. Não vai falar desse jeito. O sujeito está aqui, ele está concordando. Os povos primitivos está no singular ou no plural? Plural. Está no plural. Qual pessoa seria ali o equivalente? Terceira pessoa do plural. Eles, né? Terceira pessoa também, mesma caso daqui. Então, eles viviam. Eu não posso falar vivia, tentador, né? Vivia mais felizes os povos primitivos. Não posso tirar esse Mzinho daqui. Ainda que ele esteja longe, ele tem que concordar, o verbo tem que concordar com o sujeito dele. Vou só botar no lugar certo aqui. Pega esse aqui e bota aqui na frente. Os povos primitivos viviam mais felizes. Agora foi para longe e continua a mesma coisa. Viviam mais felizes. Beleza, pessoal? Basicamente isso. O assunto em si é tranquilo. Pode complicar, principalmente os casos especiais, né? Agora, olha só. A gente falou sobre isso, mostrou os dois. Agora a gente vai ficar falando só sobre concordância nominal, tá? Aí depois a gente vai passar para a concordância verbal. Então vamos começar aqui. Concordância nominal. A gente vai falar concordância com nomes. Vamos para o caso de adjetivos referentes a mais de um substantivo. Presta atenção, a gente tem o mesmo adjetivo qualificando mais de um substantivo. Presta atenção. A concordância vai ser com um elemento mais próximo. Toma cuidado agora, que a gente vai de vez em quando esbarrar com algumas frases que vocês vão olhar assim, essa frase está esquisita, mas é gramaticalmente correta. E é exatamente essas que podem cair na prova de vocês para, né, sapecar vocês lá do erro. A concordância vai ser com o elemento mais próximo. Observe essa frase aqui, ó. Ah tá, esqueci de explicar. A gente vai primeiro falar do adjetivo que está anteposto ao substantivo. É um adjetivo referente a mais de um substantivo, tá? Tem mais de um substantivo, vou botar exemplo aqui com 2 substantivos, mas o adjetivo está vindo antes. Observa aqui a frase. Escolheste péssimo lugar e hora. Observa, a gente tem 2 substantivos. Dá maior vontade de colocar aqui no plural, porque está referido a 2 substantivos. Mas aqui a gente concorda com o primeiro. Observa que lugar é masculino ou feminino? Lugar. Não, lugar não é feminino não. É porque está com A aqui, a gente fala que é feminino, né? Você fala o lugar ou a lugar? O lugar. Então ele é masculino. Masculino. Então o adjetivo concordou com o que está mais próximo, que está dizendo a regra. Concordância com o elemento mais próximo, que escolheste péssimo lugar e hora. Ah, Cláudio, não poderia botar péssimos lugar e hora? Essa regra é quando o adjetivo vem depois. Escolheste lugar e hora péssimos. Então, sempre que estiver do lado de lá, o plural masculino é sempre correto. Agora, quando vem antes,
você coloca aqui péssimo, lugar e hora. Masculino, masculino. Ah, o de lá é feminino, não tem problema. Ele está como se fosse um adicional e a gente tem aqui péssimo lugar, tá? O adjetivo concordando com o que está mais próximo dele. Se eu inverter, pegar hora e jogar para cá, como é o exemplo aqui de baixo, o péssimo concordou com o que está mais perto. Hora é masculino ou feminino? Masculino? A hora ou hora? A hora. Então isso aqui é feminino. Se é feminino, ó, escolheste péssima hora e lugar. Tá certo? Concordou com o que está mais próximo. Aqui é feminino, ficou no feminino. Ah, o de lá é masculino. Não tem problema. Se o adjetivo está vindo antes, você concorda com o que está mais perto. Deu de cara com uma frase dessa aqui, pessoal, por mais que ela possa parecer estranha para alguns, ela está gramaticalmente correta. Entendi muito bem. Não entendeu muito bem? Então vamos lá. Aqui, ó. Lugar e hora. Quem está vindo primeiro? Lugar ou hora? Lugar. Qual que está mais perto do adjetivo? O adjetivo é péssimo. Qual que está mais perto? Lugar. Se esse lugar aqui é o que está mais perto, ele é masculino, esse aqui vai ficar masculino. Qual que está mais perto aqui do adjetivo? Hora. Hora é feminino, esse aqui fica no feminino. Beleza? Sacou agora? Sim. Vamos para outro exemplo aqui, mesma coisa, ó. Fizeste ótimas provas e trabalho. Qual que está mais perto do adjetivo? Provas. É masculino ou feminino? Feminino. Plural ou singular? Plural. Plural. Esse aqui está no plural e feminino. Ótimas vai ser plural e feminino. Ah, trabalhos é masculino, está lá, não importa lá. O mais próximo é esse, vai ficar no feminino. Agora, se eu trocar, jogar trabalhos para cá, fizeste ótimos trabalhos e provas. Beleza? Tranquila, regrinha? Tranquilo não, mas é tanta coisa que depois, né, separar tudo isso embola a cabeça. Mas aí assiste o vídeo quantas vezes você quiser. Até brinquei com o pessoal, ó. Isso que é o vídeo que eu mando pra vocês é meu canal, sabia? Porque tem gente aqui que não se inscreveu aí. Já se inscreveu? Eu já me inscrevi. Deixou o like lá dentro, deixou um comentário. Fortalece o canal lá pra ficar rico, né? Eu cara? botei. Já tem quase 7.000 seguidores. Eu botei cara. gosto muito do seu. É, eu vi lá, até comentei teu comentário. Eu já dei um vídeo. Ó, a gente já tá na quase 20ª aula, eu nunca pedi isso. Vai lá, curte, né? O canal vai que dá uma bombada, eu fico rico, né? Tem gente que fica rico. Pô, mas eu pensei que seu canal era pequeno e que eu montão de inscritos. Não, tem quase 7.000 inscritos, graças a Deus. Porque tem muita mensagem lá. Um dos objetivos daquele canal ali é entregar a palavra de Deus pro povo na internet e tá dando certo. Então vamos lá, pessoal, voltando aqui. Parecia até um youtuber aqui, né, filho? Tá... Se inscreve aí no canal. E pede pro pai e a mãe também se inscrever. Deixa o like. Adjetivos aqui referente a mais de um. Ah, a gente já tá aqui no mesmo título, tá vendo? Tá quase me perdendo. Agora, quando o adjetivo é posposto ao substantivo. O que é o posposto? Tá vendo depois. Lembra? Antes a gente estava quando o adjetivo é anteposto. O adjetivo está vindo antes dos substantivos. Ó, substantivos, adjetivo vindo antes. Agora a gente vai falar quando o adjetivo está vindo depois, que é a coisa mais natural que acontece nessa língua. Essa forma aqui, vocês vão se acostumar quando estudarem inglês. Quem já estudou inglês? Quem lembra, porventura, que o adjetivo vem antes no inglês? A regra deles é o adjetivo vir antes do substantivo. Ah, sim, é. Sim, vem troca. E quando vem português, troca. É, quando vem em português, se você quiser... Você pode até botar o adjetivo na frente do português, a gente vai entender. Mas o normal no português é botar depois. Mas a gente também existe essa forma aqui do adjetivo vir antes, tá? O que a gente tem aqui, pessoal? Agora o adjetivo depois do substantivo. Aí a gente vai ter dois casos em especial. Primeiro caso, vai pra lá, Marshmallow. Vai pra lá, Marshmallow. Resolveu. Vai pra lá. Tá aparecendo no vídeo assim. Quando o adjetivo é depois do substantivo, presta atenção. Se a gente tiver substantivos, lembra que a gente tem mais de um, coloquei dois aqui como exemplo. Gêneros diferentes, ou seja, substantivo, um é masculino e o outro é feminino, o masculino plural é sempre correto. Tá? Presta atenção. Comprei livro e apostila. Livro é o quê? Masculino ou feminino? Apostila é o quê? Feminino. Então a gente tem masculino e feminino juntos aqui. Como é que vai ficar o camarada que veio depois desse substantivo, desse substantivo, desses dois substantivos aqui? A gente vai ter ele no plural, porque depois, né, o plural é sempre correto,
e a gente vai botar ele no masculino, mesmo tendo um feminino aqui. Tá certo? O masculino plural sempre engloba o feminino junto com o masculino. Tá certo? Toma muito cuidado que hoje em dia a gente está com uma tendência aí LGBT, uma militância doida aí, que o pessoal está mudando a regra da língua portuguesa, não tem mais masculino e feminino, eles botam E, né, na frente. Seria aqui na linguagem, comprei livro e apostila ilustradas, né, com E, mas esquece, isso não está nos livros. Evanildo Bechara ainda não tem nada sobre isso aqui, Walter Rossignoli não tem nada sobre isso aqui, o pessoal está inventando moda, né, tentando forçar uma barra para entrar uma linguagem neutra, mas até onde a gente entende da língua portuguesa, a versão masculina do plural engloba masculino e feminino juntos, beleza? Se eu tivesse dois masculinos, comprei livro e apontador, seria o quê? Não, Ilustrados. Comprei livro e apontador, dois masculinos. Ilustrados. Pô, esse não tem nem como errar. Se tem dois masculinos, vai para o masculino. Então, ó, se tem dois masculinos, o adjetivo vai para o masculino plural. Se tem masculino e feminino, vai para o masculino plural. E se eu tiver um feminino aqui, comprei caneta e apostila ilustradas. Se tiver dois femininos, você bota ali o adjetivo no feminino. Tranquilo? Se for só uma... Se for dois masculinos, vai ser masculino. Se for masculino e feminino, masculino. Aí se for feminino e feminino, vai ser feminino. Isso aí. Beleza, pessoal? Nossa língua é essa aqui, tá? Não tem como fugir disso. O pessoal está inventando umas coisinhas diferentes aí, mas vamos nos ater ao que vai ser cobrado na prova de vocês, não o que o pessoal está levantando aí de ideia mirabolante. Concordância com o elemento mais próximo é sempre correta. Aqui a gente tem também a concordância com o elemento mais próximo, quando tem, né, substantivo aqui, dois substantivos juntos. Olha aqui, ó. Comprei livro e apostila, eu posso botar aqui ilustrada. Qual que está mais próximo do adjetivo? É o livro ou a apostila? Só uma apostila. O adjetivo daqui é a apostila está mais próximo. A apostila é masculino ou feminino? Como é o mais próximo, aqui foi pro feminino, só que no singular. Cuidado, tá? Não vai botar ilustradas não. Porque se estivesse referindo aos dois, vai entrar esse caso aqui, porque o masculino plural pega os dois. Também nem faz sentido na frase. Não faz sentido, mas a galera pode dar um molezinho ali, tá certo? Um monte de gente fazendo barulhinho com a boca aí, né, cara? Bernardo, João, não pararam, né? Para atrapalhar a aula, é melhor prestar atenção. Comprei apostila e livro. Aqui, ó, qual que está mais perto agora? O livro, né? Masculino. Então aqui o adjetivo ficou no masculino. Tá certo? Então a gente tem como regra, o masculino plural é sempre correto, com gêneros diferentes. Agora, com gêneros diferentes, a gente também pode botar no singular, concordando com o que tiver mais próximo. Beleza, pessoal? Sei que é muita informação. Ficou com dúvida? Eu acho que foi bem claro. Depois assiste o vídeo de novo, pausa, anota, faz o que vocês quiserem. Tá? Mais casos especiais, presta atenção. Meio, a palavra meio, tá? Presta atenção, a palavra meio, ela pode aparecer como numeral ou adjetivo, ou ela pode aparecer como advérbio. Apareceu como advérbio, cara, não mexe nela. O advérbio, ele altera quem? Vamos ver quem é que lembra. São três casos. Altera o verbo, mas quem? Não, sujeito coisa nenhuma. Não. Verbo, adjetivo e outro advérbio. Não esqueçam disso. Toda aula eu estou falando isso para vocês. Tipo, tem um advérbio. O advérbio ele vai alterar. Ele vai alterar um outro advérbio, vai alterar um verbo, vai alterar um adjetivo. Então, se você está vendo uma qualificação, uma restrição ali de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, esse camarada que está fazendo essa alteração é um advérbio. Então, ele é invariável. Tem casos raríssimos, excepcionais, que ele vai variar, mas no geral o advérbio não mexe, ele é invariável. Tá? A gente vai falar dele daqui a pouquinho, no caso dele como advérbio. Agora, quando o meio não for advérbio, ele aparecer como numeral ou adjetivo, ele vai variar, ele vai concordar com a palavra que ele se refere. Preste atenção na frase. O caminhão transportava 0,5 tonelada de frutas. Esse meia aqui é um numeral. Todos concordam comigo que é um numeral? É aquele 0,5 ou 1 sobre 2. Meio, não é isso? 1 sobre 2. É 1 dividido por 2, vai dar 0,5, é a metade de alguma coisa. Na aula de matemática, quem está perdido ainda vai chegar lá. Se não sabe, fica tranquilo. Isso aqui é a metade. Mas você consegue ver que meia é metade? Não meia de calçar no sapato, mas meia é metade. Se eu tenho meia
meia bolacha, eu tenho aquela bolacha ali dividida no meio, tá certo? É a metade dela. Quando eu falo que eu tenho meia tonelada, uma tonelada são quantos quilos? 1000 quilos. Meia tonelada, quantos quilos? 500 quilos. Então aqui está dizendo que eu tenho 500 quilos de frutas. Tá certo? Agora, a palavra tonelada, presta atenção, a palavra tonelada é um substantivo, né? Ela é um substantivo que é masculino ou feminino? Masculino. Feminino. O quê? Só você botar no artigo, cara. Vê se é a tonelada ou o tonelada. Feminino. Feminino, a tonelada, certo? Se tonelada é feminino e essa camarada aqui é um numeral, então o meio ficou aqui, ó, meia. Tá vendo que mudou? A palavra meio, aquela conjugou. Tonelada é feminino, virou meia tonelada. Então concordou. Beleza? A gente não pode falar que o caminhão transportava meio tonelada. Não pode. É meia tonelada. Agora, ó, cheguei ao meio-dia e meia. Essa frase aqui sabe que a galera erra direto, né? Meio-dia e meio. Quem já ouviu o pessoal falando meio-dia e meio? Presta atenção, essa expressão, fala da expressão aqui, depois a gente entra na aula. Meio-dia é a metade do dia, tá? Então o dia é masculino ou feminino? Feminino, dá vontade de falar que é feminino, porque a gente é com A, né? É o dia. Isso aqui é masculino, então o meio, que varia, ó, meio como numeral, ele varia, ficou meio-dia. E esse meia aqui é da hora, é 12h30, é meia hora. Hora é masculino ou feminino? Até botei aqui entre parênteses, ó, meia hora. Feminino. Hora é masculino, feminino, a hora. Então, aqui ele variou para o masculino e aqui variou para o feminino, porque aqui é meio o dia, meia a hora. Conseguiram entender? Meia hora, 30 minutos aqui. Esse meia significa 30 minutos. 12h30. Conseguiram perceber aqui que aqui como numeral, né, metade do dia e metade da hora ele variou? Aqui ficou masculino e aqui ficou feminino. Tranquilinho? Nos dois casos, o meio está como numeral. Agora vamos para o exemplo que ele está como adjetivo. Não aceito meias verdades. Quando eu falo meias verdades, eu estou pegando a verdade e dividindo ela no meio? Não. 0,5 da verdade? 1/2 da verdade? Nada disso. Pouco da verdade. É, uma verdade incompleta, né? Eu não aceito verdades incompletas. Pode ser, acho que já ilustra bem. Então aqui vocês observam que isso aqui está qualificando a verdade, não está dividindo ela no meio. Né? Eu não aceito meias verdades. É um adjetivo, tá? Um adjetivo de verdade. Oi? Não. Tem gente lá no ponto mais que É a mãe do Nicolas. Acabou que eu esqueci de ligar para ela para avisar que ele saiu. Não aceito meias verdades, tá? Então aqui a gente tem esse meia qualificando, tá? Qualificando o substantivo verdade. Então ele está na função de adjetivo. Como numeral ele varia, masculino e feminino. E aqui também, ó, variou como masculino ou feminino. Nesse caso aqui é feminino. Verdade é masculino ou feminino? A verdade, feminino, certo? Está no plural ou no singular? Plural, que é verdade. Então, feminino plural, o meio virou feminino plural. Tranquilo? Como numeral e adjetivo vai variar. Vai ser meio, meia, meios, meias. Nessa função aqui, de numeral ou adjetivo. Agora, quando for advérbio, cara, deu de cara com advérbio, levar advérbio, eu não altero, ele permanece do jeito que ele é. Como é que ele é? Ele é assim, então não vai mudar. Por mais que a frase tenha um monte de coisa no plural, pode ter um monte de coisa no feminino, ele vai ser assim o tempo todo. Presta atenção, ele permanece invariável. Olha só essa frase. Juliana ficou meio desapontada. Não é tentador falar meia desapontada? É tentador. Desapontada é feminino? Sim. Só que isso aqui é um adjetivo, concorda? Se é um adjetivo, o que mexe com o adjetivo? O que qualifica o adjetivo? Um advérbio. Quem falou aí baixinho com medo de errar. Isso aqui então é um advérbio. Se é advérbio, é invariável, eu não posso mexer. Isso aqui é adjetivo de Juliana. Ele como adjetivo, ele muda. Agora, como advérbio mexendo no adjetivo, ele não muda. Beleza? Juliana ficou, não vai falar Juliana ficou meia desapontada. Ficou meio, é estranho pra caramba, pode ser para alguns, mas é o correto. Isso aqui é um advérbio meio desapontada. Tranquilo? Não vou errar mais isso na prova? Nunca mais, na vida inteira? Não, calma, fica de novo.
Ai, meu Deus, tá conversando, né, cara? Não tava. Ele me chamou aqui pra conversa. Desapontada é o quê? Desapontada é o quê? Adjetivo. Não, adjetivo. Olha aqui, ó. É um adjetivo de Juliano. É um predicativo de Juliano. Como é um adjetivo, tem alguém qualificando ele, explicando, ó, desapontada quanto? Meio. Meio desapontado, não é totalmente desapontado, tá meio desapontado. Então eu estou mexendo no adjetivo. Quem mexe no adjetivo é o advérbio. Advérbio altera quem? Verbo, adjetivo ou outro advérbio. Não esqueça essa tríadezinha aqui, tá? Aqui ele está alterando um adjetivo. Se ele está alterando um adjetivo, ele é um advérbio, então ele vai permanecer como meio. O advérbio ele altera o... Altera o adjetivo. Altera o verbo, não é esse caso aqui não. E ele também não está alterando esse verbo aqui não. A desapontada ele está meio, tá? Então esse meio está relativo a esse adjetivo. Fala, João. Ela dá 50%. Não, isso aqui não é numeral. Se fosse numeral, a gente poderia colocar... Se fosse numeral, a gente poderia mudar para meia, desapontada. Mas não é. Isso aqui é um advérbio porque isso aqui é um adjetivo. Ele está mexendo no desapontada, mas não tá variando, ele não pode variar, porque ele é advérbio. Sempre que for advérbio, vai ser variado. Olha um outro exemplo aqui. Eram pessoas meio antiquadas. Pode ser que alguém, num surto de tolice, vai olhar assim, pô, antiquadas, feminino, plural. Vou botar meias antiquadas. Eram pessoas, até pessoa no plural ainda para facilitar ainda mais a minha burrice, eram pessoas meias antiquadas. Não. Antiquadas também é um adjetivo aqui que está qualificando pessoas, tá? É um predicativo aqui de pessoas. Então, a gente tem aqui o seguinte. Esse meio está qualificando o antiquadas. É o tipo de antiquadas. Olha, meio antiquada, mais ou menos antiquada. Então isso aqui também não vai variar. Tá vendo? Deu de cara com adjetivo, caraca, esse troço está qualificando aqui. Então se ele está qualificando aqui, isso aqui é um advérbio. Se é advérbio, o advérbio não muda, ele permanece invariável. Com raríssimas exceções que a gente já falou em outra aula já, tá? O advérbio de um modo geral ele não varia. Beleza? Também não varia não, tá? A gente fala não varia. Ele não varia. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos seguir com outros casos especiais aqui, ó. Anexo e incluso. Presta atenção. A palavra anexo, pode ser que alguns de vocês não tenham nem tido contato com essa palavra. Quem está trabalhando, mexe com documentos, já está acostumado com essa palavra. Ela pode causar um pouquinho de confusão. O que acontece com essas duas palavras? Elas vão concordar com o nome a que elas se referem. De início, bem tranquilo. Pô, você tem uma palavra, ela está se referindo àquela palavra. Se aquela palavra for masculina, ela vai ser o anexo vai ser masculino. Se for feminino, vai ser anexa. Se estiver no plural, vai ser anexos ou anexas, né, dependendo da palavra. Até aí, beleza. Ó, vai anexa a duplicata. Duplicata. O que é anexo? Tem alguém que não sabe o que é anexo? Por exemplo, você tem um bolo de documento e esse aqui é a cópia da minha identidade. Aí eu vou entregar para o advogado. Aqui, ó, estou mandando meus documentos e estou mandando anexo a cópia da minha identidade. Entendeu? Estou juntando uma coisa na outra. Quem tem e-mail aí? Quem usa e-mail? Na idade de vocês, poucos utilizam e-mail ainda, né? Eu tenho, mas não uso. Não tem um botãozinho lá de anexo? Sim. Então, você escreve um texto e manda alguma coisa junto, não é? Você anexou. Anexar, é de anexo. Tá? Então, anexar é isso, é juntar alguma coisa. Aqui, ó, vai anexa a duplicada. A duplicata, o que significa? Já mandou um bolo de documentos e está mandando anexo, né? Aquela quantidade de documentos chamada duplicata. Só que duplicata é feminino ou masculino? Feminino, a duplicata, certo? Se é feminino, a palavra anexo vai virar feminino também. Vai anexa a duplicata. Tá? Eu não entendi no sentido, vai anexo. Mas eu vou chegar num problemazinho que você pode dar de cara com ele. Vou até adiantar aqui, já que tocou nesse assunto. Presta atenção aqui para tu não perguntar de novo. Ó. A expressão em anexo, quando tem um emzinho, ela é invariável. Ao invés de anexo aqui, eu quero usar em anexo. Vai em anexo a duplicata. Aí pode pegar você, que você vai falar, caraca, anexo? A palavra duplicata é feminino.
Mas por quê? A expressão em anexo, ela é invariável. Se tem o em na frente, é só desse jeito. Você não vai botar no feminino, não. É aqui que vai cair as pegadinhas na prova de vocês. A confusão entre em anexo com anexo sozinho. Se for só anexo, vai anexa, né? Se for feminino. Aqui vocês observam aqui, ó. Os recibos, recibo tá o quê? Masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? Plural. É masculino plural. Mas o anexo vai ficar masculino plural, tá certo? E se eu quiser botar em anexo ali, vai ser anexos? Se eu quiser usar em anexo, Vai ser só anexo. vai só em anexo. Como é que vai ficar a frase? Em anexo. Vão, esquece do vão lá. Vão em anexo. Os recibos vão em anexo, tá bom? Tem umas pegadinhas muito bobinhas que dá pra cair nisso Aí aí. ele não Então, nesse seguia caso, tiraria o anexo. S. Oi? Nesse caso, tiraria o S. Se jogou em anexo, não tem S aqui, é só isso aqui sempre. Aí Não existe a expressão em anexos, não existe em anexa, não existe em anexas, é só em anexo. Acabou. Se for em anexo, ele é variável. Se for Invariável. em anexo, é invariável. Isso não muda, é só desse jeito sempre, tá? Aí Então vai- essa frase aqui pode ser vai anexa a duplicada ou vai em anexo a duplicata. Tá Essas certo? frases são variáveis? Não, aqui ela está com variável, não tem o enzinho. Se tivesse o en aqui, seria o aqui, tá? Porque com o enzinho não muda. Aí a gente vai para a palavra incluso. A regra é igualzinho, vai concordar com o nome a que se refere. Ó. Inclusas seguem todas as faturas. Observa, quem que está sendo inclusa? A fatura. Então a fatura é mais feminino e plural, certo? As faturas. Feminino e plural. Inclusas. Tá certo? Eu não posso botar incluso seguem todas as faturas. Não, eu concordo com ela lá. E também não existe, cuidado que não existe a expressão em incluso não, tá? Em incluso é invariável. Se for Não. incluso, Eu então- botei junto aqui só porque essa primeira regra é igual. Vai concordar, tanto anexo quanto incluso vai concordar com o substantivo que ele está, com o nome que ele está se referindo, tá? A única preocupação é em anexo. Quando tiver em anexo, não mexe, ó. As certidões seguem em anexo. Se eu quisesse tirar o em, como é que ficaria essa frase? Tirei o em, como é que ficaria ela? Certidões seguem anexo. Segue, não, cuidado. Segue. Teve gente que acertou aí, eu ouvi até a voz feminina. Ó, as certidões, isso aqui é feminino. Se eu tirar o em, ficaria anexas, certo? As certidões seguem anexas. Beleza? Tá, porque tá igual o da Ju, daquela que você tinha falado. Igualzinho aqui, ó. Se você tiver só a palavra anexo, ela concorda. Concordo com aquela. Concorda, aí vai virar anexo. Agora se tiver em, não muda, só em anexo. Beleza? Tranquilo? Ficou na dúvida, vê essa parte de novo no vídeo. E dá um like. Então, eu sempre dou like. Vamos lá, pessoal. Mesmo e próprio. Presta atenção aqui na palavra mesmo e próprio. Ó. Mesmo e próprio vão concordar com o nome e o pronome. Presta atenção aqui, sem conversa. Concordam com o nome ou pronome que fazem referência. Tá? Observa aqui a palavra. Ela. Pode pegar. Vocês não estão trazendo garrafinha só para me arrebentar, né, cara? Pera aí. Traz a garrafinha. Quando você colocar também? Atira na cara dele. Deixa ele dar um peso. Se não trouxerem garrafinha, fica interrompendo a aula toda hora. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Mesmo e próprio. Presta atenção aqui, ó. Ela mesma. A palavra mesmo, ela vai concordar com o nome ou com o pronome que fizer referência. Tá? Aqui está fazendo referência a esse pronome ela aqui. Observa que ela foi pro feminino. Estão prestando atenção? Estão muito prestando atenção na água aqui, se esquecendo da aula. Ela mesma foi capaz de escrever o bilhete. A palavra mesmo variou para mesmo porque o pronomezinho é feminino. Tranquilo. Agora aqui, ó, própria. Vou dar um exemplo aqui com próprio. A palavra é próprio. Só que o pronome é elas, feminino e plural. Esse camarada aqui virou feminino e plural. Elas próprias reconhecem as limitações. Cuidado, que muitas pessoas podem cometer o erro de falar ela mesmo, tá? É comum. Ela mesmo foi capaz de escrever o bilhete.
E tem um pessoal mais grave aí que fala ela mesmo, né? Ela mesmo, bota um R aqui, né? Ela mesmo. Eu mesmo fui lá. Eu faço futebol ali naquele papai. No CTI? Acho que aqui a gente já faz as camisas de lá. Vamos lá, pessoal, volta aqui. Depois a gente fala de futebol. Conseguiram prestar atenção aqui, pessoal? Tanto a palavra mesmo quanto próprio, elas vão variar. Não achem que essa palavra é invariável, que é sempre assim. Ela mesmo, tá errado, ela mesma. Elas próprias, não é elas próprias. Beleza? Tranquilinho? Kit. Kit. O que é kit? Tô devendo um negócio pra vocês, vou lá certo. Não é kit com K, não. Kit, eu tô devendo algum dinheiro, alguma tarefa pra você. Ó, agora eu tô kit. Vocês têm que fazer o trabalho, né? Que eu pedi pra vocês. Quando vocês vão estar kit comigo? Vocês terminarem o trabalho. Tá certo? Quando a gente fizer isso, aí você vai. Não, tô kit contigo. Tá certo? Kit é isso. É você sanar uma dívida ali que você tem com uma outra pessoa. A palavra kit, ela vai concordar em número. Vai concordar em número com o nome ou pronome que se refere. Tá? Observa aqui. O aluno está kit. Singular, singular. Os alunos estão kits. Só toma cuidado. O kit, você não precisa nem tomar cuidado. Você acha que ninguém vai errar, não. Observa aqui, só varia em número, tá? Singular vai para o plural. Se fosse a aluna está kit. Não vai variar gênero, não existe kita, tá? Não tem kita. As alunas estão kites. Variou o plural, mas não variou o gênero. Beleza? A palavra kit ela varia com essa regrinha. Vamos lá, pessoal, sem conversa, até porque a turma passada tem menos pessoas que vocês, a gente acabou em cima do laço. Vamos ver se isso aqui a gente consegue na hora também. Bastante. Pessoal, a palavra bastante, ela pode vir como pronome indefinido. O que é o pronome indefinido? Eu não sei a quantidade, né? Como todos, tudo, enfim, pode vir como pronome indefinido, ou ela pode vir também como advérbio de intensidade, tá? Se vier como advérbio, cara, fala de novo vocês, apareceu advérbio, cara, que é invariável, não vou mexer nele não, tá certo? Se ele for advérbio, tiver, de novo agora, para fixar legal, o advérbio altera quem? Verbo, adjetivo e outro advérbio. Excelente, verbo, adjetivo e outro advérbio. Eu vou ficar chato em vocês com relação a isso, até fixar legal, tá? Na aula que vem vocês vão ter esquecido. Eu pego o caderninho para anotar. Bastante. Ele pode vir como advérbio. Se ele aparecer como advérbio, ele é invariável. Você desse jeito. O que é invariável? Não muda. Vai entrar na frase desse jeitinho aqui, ó. Bastante. Simples assim. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ele está com um pronome indefinido, como nos exemplos. Ele vai ser variável e vai concordar com o nome. Por exemplo, a biblioteca da faculdade tem livros. Livros está masculino ou feminino? Masculino. Só que bastante não tem como mudar para o feminino, tá? Só vai variar no número. Está no singular ou no plural, livro? Está no plural. Então bastante vai para o plural, tá certo? Cuidado que se fosse revistas, você não tem como mudar para o feminino, né? A biblioteca da faculdade tem bastantes revistas, não existe. Continua só variando o plural, tá certo? Bastante só tem a variação no plural, de número, né, no caso. Os candidatos terão de estudar bastantes matérias. Mudou aqui, ó. Masculino mudou para o feminino, aqui não variou em gênero, mas variou no plural. Se ali é plural, 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 plural. Beleza? Variou. Por quê? Ele está com um pronome indefinido. Bastante. Quanto bastante? Não sei, tem bastante lá. Está indefinido. Aqui ele vai variar. Agora vamos para o caso em que ele não varia. Ele é invariável, sempre que aparecer como advérbio. Olha a frase. Os candidatos terão de estudar bastante. Consegue perceber que aquele bastante ele está alterando um verbo? Consegue perceber? Terão de estudar. Estudar. Estudar o quê? Quanto? Como? Estudar bastante. Então isso aqui está alterando um verbo. Se está alterando um verbo, ele é o quê? Lembra dos três casos do advérbio. Ó. Altera um verbo, altera um adjetivo, altera outro advérbio. Ele está alterando quem aqui? Um verbo. Não, ele é o advérbio. Ele está alterando um verbo.
Tá. Se ele está alterando um verbo, ele é um advérbio e ele vai ficar invariável. Consegue perceber que ele está invariável? Botando do jeitinho que ele está aqui, ó. Tá? Qual a tentação que pode cair lá para eu errar? Tá tudo no plural aqui, ó. Os candidatos terão de estudar bastantes. Bastante. Pode cair esse erro. O cara vai olhar essa frase assim, ó. Os candidatos terão de estudar bastantes. Cara, mas esse bastante aqui, ele está alterando o verbo, porque ele é advérbio invariável. Esquece o restante da frase. Pode estar no plural, pode estar no feminino. Se ele está mudando O verbo. Ele não vai mudar? Ele fica do jeitinho que ele nasceu. Aqui, nasceu desse jeito aqui. Vai ficar desse jeito. Pode criar uma prova, tipo, a gente vai escrever. Pode aparecer uma questão lá perguntando para você, por exemplo, qual a frase que não tem erro gramatical. Aí vai ter essa frase aqui, ó. Os candidatos terão de estudar bastante. Aí vai ter uma outra. Os candidatos terão de estudar bastantes. Aí vai ter alguns outros exemplos lá. Você tem que identificar qual está certo. Aí você vai lembrar que bastante como advérbio, ele é invariável, então ele fica no singular. Pode aparecer até bastante na tua prova. Todas as provas, não, das questões são difíceis assim em prova? Não. Geralmente tem um estudo para o cara elaborar uma prova, eu não vou lembrar do percentual certo aqui, vou dar um chute, tá? Me perdoa, depois vocês pesquisam qual é o percentual certo. Mas tipo assim, os caras têm 50% de questões fáceis, aí 30% de questões médias e 20% de difíceis. Ele tem um negócio Eles têm assim. que fazer, tem que dar uma balanceada dessa forma. Eu não sei se o percentual é exatamente esse, mas geralmente você tem uma quantidade maior de questões fáceis. Não quer dizer que você vai conseguir resolver as fáceis, tá? Porque às vezes tem tanta questão que mesmo as fáceis tu fica de fora, tá? Então, mas tem um percentual grandinho assim para a questão fácil, depois um percentual um pouquinho menor para as médias e um percentual pequenininho de questões difíceis. Para passar na prova naval, quantas questões de cada matéria? Então, cara, já até me perguntaram isso, eu não olhei no edital como é que tá agora, tá? Eu lembro que deve ser umas 20 questões de cada, tá? Eu sei que deve ser 20 de matemática. Alguém viu o último edital, como é que saiu? O edital eu já até joguei lá no grupo. É que eu não parei para ver quantas questões são de cada. Porque teve uma que meu pai viu, que era 80, tipo, era 2 provas, tipo... São 2 dias de prova. 2 dias de prova. Isso sempre foi. Aí era 80, tipo, juntando com todas de um dia e 80 questões de outro dia. Então, mas aí de cada matéria eram quantas? Isso que tem que confirmar lá, porque isso eu não lembro de cabeça. Eu acho que são 20 de cada, tá? São 20? Então, isso aí eu não lembrava, mas enfim. Mas não se preocupe com a quantidade não, o negócio é fazer tudo, beleza? Vamos lá, pessoal, aqui, ó. Olha a segunda frase aqui. As provas serão bastante difíceis. Consegue enxergar que esse bastante está qualificando difíceis? E não está relacionado ao verbo? Ainda que se estivesse relacionado ao verbo, seria advérbio do mesmo jeito. Mas aqui está muito claro, ó. Quão difícil? Bastante. Então eu tenho aqui qualificação de um adjetivo. Ó, o advérbio ele qualifica um verbo, um advérbio qualifica um adjetivo. Esse adjetivo aqui é um predicativo do sujeito. Ó. As provas serão difíceis. Quão difícil vai ser? Bastante. Não sei exatamente, mas ele é bastante. Então isso aqui é um advérbio. Observa aqui que também ele não variou. Eu poderia cometer o equívoco na prova de achar correto, as provas serão bastante difíceis. Observa que está tudo no plural, ó. Plural, 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 plural. Aí cai na prova lá, você vai botar aqui, que tiver opção aqui no plural. Porque o plural, vou botar logo tudo no plural. Mas não, ele está com advérbio, se está com advérbio, não varia. Vou falar bem errado aqui para ser grosseiro. Não varia, né? A gente fala varia, né? Não varia. Tá certo? Você não perceber essa... Eu preciso que vocês enxerguem a maldade que pode cair numa prova, uma frase como essa. Tá tudo no plural, cara. Só esse camarada que permaneceu invariável. Ele está invariável porque a regra diz que advérbio não varia. Beleza, pessoal? Não caiam no erro de chegar aqui, tá todo mundo no plural, vou botar também. Vai estar errado. Beleza? Vamos seguir. A palavra obrigado. Cara, ela é bobinha, simples. Cara, vocês conseguem conversar a mesma distância, né, cara? Legal. Não tem a telepatia, não? Para não falar nada. Vou mandar aqui a mensagem pela mente. Né? Presta atenção aqui, a palavra obrigado, pessoal, ela é bem clássica, tá? Por quê? Algumas pessoas erram, mas não vejo isso cair em prova não, tá? Pode cair num erro de redação, vocês fazendo a redação cometer esse erro. A palavra obrigado, ela vai
concordar com a pessoa que está fazendo agradecimento. Pô, se sou eu, poxa, eu sou um homem, estou fazendo agradecimento, eu vou falar obrigado ou obrigada? Obrigado. Obrigado. Agora, se for a Isadora agradecendo a turma, ela vai falar o quê? Obrigada. Obrigada. Só que, por incrível que pareça, tem muita gente que erra isso. Tem menino falando obrigada e tem menina falando obrigado. Isso está errado. Olha. Na prova, então, nem se fala. Por favor, não erre. WhatsApp, então, tem adulto escrevendo isso. A mulher lá botando obrigado e homem botando obrigada. Cara, por favor, tá? Você não pode mais cometer esse erro. Se escrever isso lá no grupo, eu vou chamar a atenção, tá? Eu pensei que era obrigado pros dois. Não, eu sei que tu sabe. Outras pessoas também confundem isso. Menino fala obrigado. Menina fala obrigado. Olha essas frases aqui, ó. Muito obrigado, disse o filho à mãe. Se é filho, é masculino ou feminino? Quando ele falou com a mãezinha dele, ele falou obrigado. Falou muito obrigado. Filha, presta atenção. Filha, é menino ou menina? Feminino ou masculino? Feminino. Quando ela falou para a mãe, quando ela foi agradecer a mãe, ela falou muito obrigada. Observa que o muito aqui é invariável. Então não fala muita obrigada não, tá? A gente tem aqui o obrigada, o obrigada varia de acordo com o gênero da pessoa. Tá certo? Beleza? A palavra alerta. Pessoal, presta atenção aqui na palavra alerta. Ela é sempre invariável. Ela tem que tomar cuidado porque a gente tem uma tentação para mudar ela para o plural. Olha essa frase aqui. Os seguranças estavam alerta. Alerta permanece invariável. Não é pelo fato de serem vários seguranças e o verbo estar no plural, eu vou botar isso aqui no plural, não. Os seguranças estavam alertas. Vai dar ruim. Mas faria sentido, né? Eu sei, faria sentido. Esse é um dos casos que daqui a algum tempo a língua vai mudar. Não sei se vocês sabem que a língua é um organismo vivo. Vocês acham que a gente fala aqui no português de hoje, o mesmo português que a princesa Isabel falava lá atrás, aqui no Brasil, em 1800 e cacetado? Completamente diferente, vai mudando o tempo todo. Vocês são os culpados de estarem mudando a língua. Quando eu olho o WhatsApp, eu acho que é outra língua que vocês estão falando, não é nem português. Né? Já falei para vocês o exemplo, né? Do você, né? Como é que você foi evoluindo, né? Vossa mercê, vós me ser, você, VC, C. Tem gente que bota só o C. Você vai lá, né? Agora é ver você. Não, ver você já foi embora, agora tem só o C. Tem aluno aqui que já até confessou o crime dele, de outra turma, só bota C para falar de você. Preste atenção, a língua vai alterando. E é tão comum, pessoal, é tão comum a gente falar os seguranças estavam alertas, botar isso aqui no plural, que vai chegar um momento que isso vai entrar na língua. Quando os caras catedráticos desses, tipo Bechara, esses caras, quer dizer, os caras mais atuais, né? Vamos dizer que a galera militante de hoje em dia, que está falando aí as mudanças na língua, cismar com isso, botar num livro, daqui a pouco está sendo aceito. Tá? Mas até onde a gente entende, dentro da gramática correta, alerta é uma palavra invariável. Mesmo que esteja tudo no plural, ela permanece no singular. Ele está concordando com segurança ou ele Ele não está concordando com ninguém, ele é invariável. Claro que isso aqui está qualificando ele, tá? Mas ele não está concordando para ficar no plural como ele não, tá? Outra palavra aqui perigosíssima que vai cair na prova de vocês. Isso aqui vai cair, tá? Eu acho que não vai cair no colégio naval não, porque costuma ser coisa mais rebuscada. Mas quem fizer prova mais tranquila, tipo fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro, isso aqui vai cair. Eu passei e não deixaram por causa da minha perna. Já contei essa história pra vocês, né? Minha perna é arcada. Não, sua perna é negócio Eu tinha redondo. 17 anos, mas enfim. Mostra pra ele, ele não sabe. A minha perna é arcada aqui, ó. Olha o espaço que tem aqui entre elas. O meu não. Eu fui reprovado na marinha por causa disso aqui. Mas enfim, graças a Deus depois eu fui bombeiro. Mas você tirou uma nota boa? Tinha, tava lá, bem colocado pra caramba. Mas enfim, esquece isso, vamos voltar aqui. Pessoal, isso aqui, se forem provas mais tranquilas, de repente até numa prova para sargento pode cair isso, tá? Entre as provas, entre as questões mais fáceis. Porque quem estuda sabe isso daqui facilmente. Então isso aqui já elimina um monte de gente burra, tá? Desculpa a expressão, a galera burra é eliminada logo com isso daqui. Porque é a coisa básica da língua portuguesa. A palavra menos, ela é invariável, não existe menos. Guardou no coração de vocês? Mas aí também tem que... A tá menos. Gente é masculino ou feminino? Gente. A gente. Feminino, né? A
botar até um tem aqui para ficar bem coloquial. Tem menos gente? Tá certo essa frase? Menos gente? Não, menos não existe. Tô lá enchendo, vai eu e você fazer uma receita lá, um bolo de batata, a gente tá lá no sacolão, tô enchendo lá, pegando a batata, botando no saco. Aí eu vou falando você, tá bom? Aí você fala assim, menos, vamos levar menos. Glauco fala. Tá certo? Glauco. Fala. Eu vou embora, cara. Eu não vou comprar batata. Menos, não existe. Agora, eu vou pedir um exercício aqui na cabeça de vocês. Ó, pessoal, um exercíciozinho aqui, ó. Acessa lá na cabecinha de vocês a palavra menos. Acessou? Vocês têm um drive aqui, acessou? Agora seleciona ela. Selecionou? Ô, tio. Agora aperta o delete. Pô, também tem que ser burro. Apertou o delete? Agora a palavra menos não existe mais no vocabulário. Peguei ela lá em cima, joguei na lixeira. Esvazia a lixeira também. Esvazia a lixeira. Para não correr o risco dela voltar. Que é menos? Isso aí, tá vendo? Nem lembra mais. Sumiu da cachola dele. Não existe. Vamos lá, pessoal. Palavras aí. Provinha. Que beleza. Prova, vai. Só quero a resposta. Olha. Só quero a resposta. Qual das frases abaixo está gramaticalmente correta? Menos. Eu quero menos de... Que é isso? Ah, menos. C. Presta atenção. Todo mundo presta atenção. C. Mas por que C? É B. Que B? Que belo. Posso corrigir? Tem menos Calma. chances. Calma. É C. É B, cara. Ele tá zoando, cara. Cadê? Ué, C ou é? Não deletou, né? Não deletou, né? Fica apagado. Ou é C ou é? Deletar, ele pegou na lixeira. Como é que é aquele negócio de restituir, né? Ele não apagou a lixeira. Ele é burro. Vamos lá, pessoal. Provinha de questão tranquila. Se eu não fui, hoje eu fui bondoso com vocês. Eu poderia ter botado essa questão antes de explicar, né? Pra galera ficar ali, caraca, e agora? Agora que eu expliquei, acho que todo mundo vai acertar. Vamos lá. Eu quero menos confusão. Ô, louco. Não, com certeza. A galera fala isso, tá? Eu quero menos. Ah, com certeza. Eu quero menos confusão. Esse é o certo. Obviamente. E o menos, cara, já dá pra eliminar, nessa questão aqui dá pra eliminar logo de cara um monte de opção. Vai ficar pouca coisa ali pra você, se precisar chutar, Dá pra tirar ter uns mais 3 chance. ainda. Vamos lá, vamos voltar aqui, pessoal, pra corrigir rápido. Eu quero menos confusão. Elimina, não existe menos. Tem menos chances, Não dá, não compensa. tem menos chances já corta isso, porque menos não existe, a palavra não existe. O cão está alerta. Pô, beleza, invariável. Podia botar até no plural aqui, para dificultar um pouquinho mais, né? Os cães estão alerta para qualquer movimentação suspeita. Então, isso aqui é invariável, tranquilo, letra C está correta. Impossível não ser essa. O medo era, de repente, o camarada olhar aqui e ficar confuso entre a C e a época. Olha só, os soldados estão alertas. Só que alerta é invariável. Então essa aqui está errada. Provavelmente isso não vai cair em prova. Esse tipo de alternativa aqui não vai cair em prova de vocês. Essa daí você Porque fez, como né? é um negócio que pode estar andando com a língua, mexendo com a alteração da língua, para não gerar confusão, o pessoal não vai colocar. Mas a letra D, ela gastou menos horas. Ai, né? Ai, Deletou o menos, não Tchau, existe mais. tchau, sai daqui. Beleza? Qual a gabarito Sai aqui? daqui. Letra C. Tranquilinho. Sai tá? daqui, você não é daqui. caralho, você escreveu. Pessoal, de novo aqui casos especiais. Caro e barato. Presta atenção, pessoal, agora eu já estou precisando falar alto, porque eu vou ficar sem voz, cara. Vamos lá, vou falar mais baixo aqui. Vocês sabem que eu fico malzão da garganta. Caro e barato. Cara, deu de novo, advérbio de novo. O que a gente faz com advérbio? O que a gente faz com advérbio? Joga fora. Não faz nada, porque ele é invariável. Joga fora. Tá certo? Não joga fora, você vai usar ele. Só que ele é invariável. Do jeito que ele é caro, ele vai ficar caro. Do jeito que ele é barato, ele vai ficar barato. Se tiver como advérbio, você não muda nele. Ele é invariável. Olha a frase. Comprou, pessoal, a gente conversando aí, vai se perder aqui, ó. Comprou caro aquela amizade. Qual a tentação que a gente pode ter? Ah, amizade é feminino, então caro é amizade. Não, cara. A compra que foi cara, foi a forma como comprou que foi caro. Então a palavra caro está se referindo a um verbo. Se está alterando um verbo, ele é o quê? Advérbio. Se ele é advérbio, ele fica do jeitinho que ele nasceu. Ele nasceu caro, vai ficar caro. Beleza? Não posso botar comprou cara aquela amizade. Beleza? Não é tentador botar comprou cara aquela amizade? Isso aqui. Não, sem zoeira, cara.
comprou cara aquela amizade. Pelo fato de que tá no feminino, não dá vontade de botar isso aqui no feminino, alguns podem sentir essa vontade. Só que vocês não vão ter essa vontade mais, porque vocês sabem que está qualificando aqui. Se está qualificando um verbo, ele é um advérbio, o advérbio não mexe, cara vai ficar do jeitinho que ele nasceu. Beleza? Tranquilo? Beleza. Agora, se for adjetivo, aí ele não é advérbio mais. Certo? Se ele for adjetivo, aí ele vai mudar. Esse ainda tá no nominal ainda? Tá no nominal. Tá azulzinho, eu boto didaticamente as coisas. Quando a gente mudar pro verbal, vai ficar verde. Tá? Faço umas separações. Vocês vão começar a acostumar com A as gente deve agora metodologias. aquele. Então, no nominal. Mas tem meia hora de aula ainda. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Caro e barato, quando estiver como adjetivo. Adjetivo concorda com o substantivo que ele está alterando. O advérbio não. Ele fica invariável. Mas adjetivo não. Olha só, eles são variáveis. Presta atenção na frase. Veste-se com roupas caras. Esse caro aqui está se referindo ao verbo? Não, ele está qualificando a roupa. A roupa que é cara. Se a roupa é cara, ela vai variar. Não vai botar veste-se roupas caro. Ela vai concordar com a roupa aqui, vai ficar caras, tá? Concordou, qualificou o verbo, não muda. Qualificou o substantivo, muda. Roupas, feminino plural, caro vai ser feminino plural, caras. Isso também funciona em duplo, com barato também, né? Eu ia não. Mesma coisa, se você trocar caro por barato, a regra é a mesma, beleza? A cor, verdinha, tem toda uma ciência aqui por trás dessa aula. Concordância verbal, pessoal. Vamos falar sobre as concordâncias de verbo. Presta atenção. Sujeito, primeiro, vamos falar sobre o sujeito composto. O que é o sujeito composto? Ele tem mais de um núcleo, tá certo? Todo mundo lembra? Sujeito composto. Tem um sujeito simples, um núcleo só, o sujeito composto tem mais de um núcleo. Quando a gente dedicar ao sujeito composto, e esse sujeito composto com mais de um núcleo, ele vier anteposto ao verbo, que é o normal na nossa língua, veio o sujeito, depois veio o verbo. O verbo, tá? O verbinho aqui, ó, vai para o plural, concordando com os dois, ó. Pai e filho, equivalente a eles, né? Se estimam. Observa, tem um sujeito composto aqui, aqui foi para o plural, tranquilo, beleza? Sem dificuldade nenhuma. Agora, se o sujeito for posposto ao verbo, o que é posposto? Vem depois, o sujeito está depois do verbo. Aí pode, não é obrigatório. Vai ter os dois casos. Pode ser feito com o elemento mais próximo. Tá? A concordância do verbo pode ser com o elemento mais próximo. Como assim elemento mais próximo? Aqui, ó. O verbo está aqui. Qual é o elemento mais próximo desse sujeito composto? O presidente ou o ministro? Mais próximo do verbo. O presidente está mais perto. Então eu posso botar isso aqui no singular concordando com o presidente. Aí a frase fica: vai falar o presidente e o ministro. Tá certo? Então pode botar isso no singular concordando com o mais próximo. Presta atenção aqui, Bernardo. Agora, o normal também que aconteceu aqui do plural pode acontecer aqui também. Os dois casos são corretos. Vão falar, aí eu estou concordando com os dois núcleos aqui. Vão falar o presidente e o ministro. Beleza? Sujeito antes, plural. Sujeito depois, singular ou plural. Beleza? Vamos lá. Quando a gente tem um sujeito com diferentes pessoas gramaticais, aqui, pessoal, precisa prestar atenção porque vai ter que fazer alguns raciocíniozinhos, tá? Pensa num sujeito que a gente bota mais de uma pessoa gramatical, como por exemplo, eu e ele, eu e tu e ele, eu, tu e ele. Nós vamos lá. Tudo junto dentro do mesmo sujeito. O que vai acontecer? O verbo vai para o plural, mas a pessoa vai ser a pessoa de preferência. Como é que a gente sabe qual é a pessoa de preferência? É a de número menor que estiver naquele sujeito. Vou dar um exemplo. Eu tenho um sujeito formado por eu, tu e ele. Esse aqui é a primeira pessoa, esse aqui é a segunda, esse aqui é a terceira. A primeira vai ter a preferência. A primeira tem preferência para a segunda e a segunda só vai a terceira. Desses três aqui, quem tem preferência? Eu. Eu tenho a preferência. Eu é a primeira pessoa do singular. Então, o verbo também vai para a primeira pessoa, só que do plural. Observa, ó.
Eu, tu e ele. Preferência, eu, primeira pessoa. Então eu vou conjugar o verbo com a primeira pessoa do plural. Lembra das três pessoas do plural? Nós, vós, eles. Primeira pessoa é o nós, segunda é o vós, terceira é o eles. Então, ó, eu, preferência, primeira pessoa. Então vai conjugar como? Vou lá pro plural, nós, primeira pessoa do plural, é esse aqui que vai conjugar o verbo. Eu, tu e ele passeamos. É equivalente a nós passeamos. Beleza? Agora vamos aqui, ó. Entre eu e tu, quem é que tem preferência? Eu, porque é a menor pessoa. Então, na hora de eu conjugar, aqui é a primeira pessoa, também vou considerar o nós, que é a primeira pessoa do plural. Então, eu e tu passeamos. É assim que você utiliza a regra. Eu e ele, qual é a preferência? Primeira e terceira, a menor é eu. Por que ele tem preferência? É a regra. Não, preferência na conjugação. Tipo, o primeiro. O primeiro tem a preferência, é questão de escolha. Você vai preferir um, não é de que tem opções variadas não, tá? Um tem a preferência. Nem você vai passar num cruzamento, você para o carro porque essa via aqui tem a preferência. E aí você tem que parar para ela seguir. Já viu esse tipo de carro? Quem é que tem preferência nesse cruzamento aqui? Ah, é quem vem de lá. Aí você para. A preferência é dele. Quando você tem esses dois casos aqui, de quem é a preferência? Do eu. Entre eu e ele. É o eu também, tá? Vai ser nós. Eu e ele passeamos. Quando a gente tem tu e ele, ó, segunda e terceira, quem é que tem preferência? Tu. É o 2. Sempre é um número menor. Tu é o 2. Ele é o 3. Segunda pessoa e terceira pessoa. Então a gente vai conjugar o verbo passear com a segunda lá do plural, que é vós. Então qual é a conjugação? Ó, tu e ele passeais. É como se fosse vós passeais. Por que eu botei esse asteriscozinho ali? Porque se alguém quiser cobrar isso na prova, vai ter uma dificuldade, vai ter uma maldade, uma peçonha muito grande. Por quê? Nas biografias, nas bibliografias que eu utilizo como fonte de consulta, tá certinho isso aqui, tá? Tu e ele passeais. Só que ambos falaram o seguinte: a língua contemporânea tem migrado para tu e ele passeiam. É aquela mesma história que eu falei anteriormente para você. A língua é um organismo vivo, ela vai mudando. O tu e ele passeiam está tão no dia a dia que isso vai acabar virando regra. O que está dizendo nos livros? Que o vós está caindo em desuso. Vocês falam voz aí em algum lugar? Não. Já ouviram alguém falar voz? É a minha voz. Nós vamos. Voz, tu fala voz? Voz Ninguém excelente. fala voz. Não, vossa excelência é outra cara. É pronome de tratamento. A gente praticamente não usa, a não ser em exercícios. Então isso aqui é muito normal. Ó. Tu e ele passeiam. Pode ser que daqui a algum tempo isso seja aceito. Por enquanto, a gente utiliza o que está nos livros. Por quê? Se vocês errarem, o cara considerou errado tu e ele passeais. A gente vai lá no livro, pega a referência, página, autor, tudo, entra com recurso, a banca vai analisar. Pô, realmente o cara tá certo. Tem referência aqui, vai anular a questão ou te dar o ponto. Tá certo? Então, só para referência aqui, isso aqui tem tem um detalhe interessante. Tem alguns pontos que eu fico tão intrigado com as coisas que eu vou para a inteligência artificial também. Olhei isso aqui, olhei essa explicação, o que a inteligência artificial está falando hoje em dia sobre essas questões? Eles nem consideraram isso aqui como certo. Vai ver que ela já está lá na frente. Considerou isso aqui como certo e isso aqui como errado. Mesmo estando no livro. A inteligência artificial consegue pegar um livro impresso aqui e verificar ele? Não consegue. Ele pega o que está na internet e vai aprendendo. O que a gente conversa vai ensinando e o que eles consultam e por aí. Então, de todas as fontes de consulta que eles pegaram viáveis ali para fazer aquela resposta para mim, consideraram tu e ele passeio. Mas na prova tem que botar o tu e ele Cara, passeio. primeiro ponto que eu apresento para vocês. Primeiro, provavelmente isso não vai cair em prova. Pontos polêmicos é muito difícil do cara jogar em prova, tá? Porque ele sabe que ele vai ter problema. Porque vai cair um negócio desse, um vai pensar uma coisa, outro vai jogar outra, vai entrar com recurso e vai dar trabalho para a banca. Sem contar a vergonha da banca que está errando. Entendeu? Então eu tenho que apresentar para vocês o que está acontecendo hoje. Hoje, isso aqui está certo e a gente está migrando para isso. Perguntar para a inteligência artificial, isso aqui vai estar errado, isso aqui vai estar certo. Mas atualmente, por enquanto, eu passei, acho que está certo. Hoje, atualmente, considerando os livros de pessoas catedráticas, né, que a gente considera, isso aqui está certo. Isso aqui, os próprios autores estão mencionando que está migrando para isso, mas não falou que está certo.
Falou, a língua, botei a expressão que está em um desses livros aí, que eu não lembro qual foi dos dois. A língua contemporânea tem migrado para tu e ele passeio. Mas será que já não migrou, não? Não, tu. Assim, Agora. Isso é até melhor, né? se considerar inteligente, esses livros estão dentro da validade. Um também é antigo, mas o outro é bem recente. Agora, se considerar inteligência artificial, já migrou. Porque ele nem considerou isso aqui certo. Tá? Por isso que eu acredito que esse tipo de coisa não vai cair. Mas fiquem vocês em alerta, né? De que a gente está num momento de transição. Tá certo? Tipo, no dia que ele for fazer a prova. E Aí tem uns meses antes atrás que já tinha mudado. Mas não muda assim, pá, mudou. Com o tempo, aí quando a parada estiver cristalizado, entrando nos livros, por exemplo, vai chegar uma hora que isso aqui está entrando nos livros. Desafio até a gente, né, inclusive a mim mesmo, pegar um livro mais atual possível da língua portuguesa e ver o que está escrito lá. Né? Vai ter alguém ousado ali querendo fazer a mudança, mas até onde a gente tem ali registrado, isso aqui ainda está valendo, tá certo? Vamos seguir, pessoal. Já apresentamos o ponto polêmico e fiquem tranquilos que os polêmicos geralmente não caem na prova até que seja cristalizado aquilo ali na língua. Sujeito resumido por tudo, nada, ninguém, isto, etc. O que acontece? Às vezes a gente tem uma série de núcleos no sujeito e no finalzinho ele é resumido por uma palavra só, dentro do próprio sujeito. Aí esse resumo pode vir como tudo, nada, ninguém, isto, etc. O verbo vai concordar com esse resumo. Por exemplo, olha essa frase. Noticiários, filmes, novelas, desenho, tudo. Observa aqui. Tem um monte de núcleos aqui e tem um núcleo aqui que resume todos os outros. O verbo, tá vendo que o verbo tá no singular? Não tá noticiários, filmes, novelas, desenho, tudo são atração na TV. Tá? Tudo é. Ele está concordando só com esse tudo. Então é uma possibilidade também na língua portuguesa de você fazer isso. Você tem uma série de núcleos, aí tem um elementozinho que pode ser tudo, nada, ninguém, isto. Percebeu que ele está resumindo todo o restante, o verbo no singular está correto. Por mais que possa parecer estranho para alguns. É como se você eliminasse tudo isso aqui, ó. Olha só aquela frase lá. Tudo é atração na TV. Tá certo? TV, eu sei que muitos vão achar estranho lá, que é TV com um T e um V, mas também você pode escrever do jeito que se fala, tá? TV. Mas eu estava escrevendo errado. Oi? Eu estava escrevendo TV com T e V errado agora. Mas pode escrever T com V também, tá certo. Mas tem alguns, principalmente os caras muito letrados, né? Vão escrever do jeito que se fala. Então vamos lá. Núcleos ligados pela conjunção ou. Presta atenção aqui, pessoal, que tem uma pegadinha aqui. O ou pode aparecer de duas formas, tá? Em caso de exclusão, tá? E em caso, né, de ambos serem possíveis. Vou mostrar aqui nas frases. Brasil ou Uruguai será o novo campeão da Copa. Não. Tem alguma chance dos dois serem campeões? Não. Não. Então esse ou está excluindo um, certo? Ou o Brasil ou o Uruguai vai ser o campeão. Só tem a chance de ser um. Se está excluindo, o verbo vai para o singular porque vai concordar com quem ganhou. Tá certo? Então aqui foi para o singular porque será o Uruguai ou será o Brasil. Então Brasil ou Uruguai será o novo campeão da Copa. Tá certo? Foi para o singular porque esse ou aqui está excluindo uma das opções. Agora olha essa outra frase aqui. O diretor ou a secretária poderão assinar o boletim. O que eu tenho nessa frase? Cheguei lá para assinar o boletim. O diretor está presente. Ele pode assinar, ele vai assina. Ah não, cheguei no outro dia, o diretor não está, está a secretária. A secretária também pode assinar. Qualquer um dos dois pode. Então, num sentido de inclusão, que ambos têm aquela permissão ali dada pelo verbo. Então, o diretor ou a secretária está colocando os dois na mesma posição para poder assinar. Então, quando está incluindo os dois, o verbo vai para o plural, por quê? Os dois são incluídos na situação aqui. Tá certo, pessoal? Conseguiram entender aqui? Exclusão, singular, concordando com um dos dois, que a gente nem sabe quem vai ser o novo campeão. Aqui no caso, o diretor ou a secretária, como são os dois que podem fazer, então o verbo vai para o plural. Beleza? Um casozinho que pode dar uma pegadinha lá no estudo. Então. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Vamos seguir. Quase acabando. E no final tem uma questãozinha. Já tô dando ali. Já é a próxima? Já ali. Não, tem um depois.
Mas é escrito ali. Parece que é a próxima. É Vai nada? dormir? Ô, louco. Mas é. E é a última. Pessoal, núcleos do sujeito, quando eles são sinônimos. O que é sinônimo? Tem o mesmo significado, ou pelo menos significados parecidos. O verbo vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Presta atenção. Medo e pavor não são quase sinônimos. Claro que algum forçando uma barra pode achar que pavor é mais do que medo e tal. Mas estão aí próximos, certo? Vocês observam que eu posso botar o medo e o pavor tomou, aqui estou concordando com ele, porque como eles são sinônimos, é como se se equivalessem, tá? Então, o medo e o pavor tomou conta da população. Tranquilo essa frase. Agora, eu posso concordar com os dois, mesmo sendo sinônimos, seria redundante, mas como eles têm o mesmo significado, o medo e o pavor tomaram conta da população, tá? Então, pode ser os dois casos quando a gente tiver cuidado. Isso é possível quando a gente tem sinônimos, certo? São duas palavras com o mesmo significado ou significados parecidos. São sinônimos, né? Isso, se forem diferentes, a regra é o que a gente já estudou anteriormente, tá bom? O mais próximo ou... Vai depender da posição, não sei se vocês lembram, né? Vindo para frente, concordar com o mais próximo, enfim, a gente já passou. Núcleos do sujeito indicando gradação. Observa, algumas vezes... Isso é até técnica de oratória, né? Que às vezes você faz uma gradação para dar uma ênfase. O que é uma gradação? É algo que vai subindo. Ou degradação também funciona, quando você vai descendo. O que acontece? Observa aqui na frase, ó. Um olhar, um gesto, um abraço. Consegue perceber que isso está tendo uma gradação? Tenta imaginar a cena de eu num momento romântico com a minha esposa. Ó, um olhar, comecei com o olho. Um gesto, aí mandei um coraçãozinho para ela. Ó, um olhar, um gesto, aí um abraço. Conseguiram que eu fui me aproximando dela? Teve uma gradação, as coisas foram cada vez mais próximas. Então, quando a gente tem uma gradação, ó, um olhar, um gesto, um abraço, você pode concordar com o mais próximo, né? Porque ele aqui é o mais graduado, vamos chamar assim. Ou você pode colocar no plural, considerando todos os elementos ali do sujeito. Beleza? Tanto faz, quando a gente tem gradação, cuidado, tá? Isso aqui é quando a gente tem uma gradação. Você vai concordar com o último, com o mais próximo, né? Ou vai concordar com todos, botando no plural. Belezinha? E agora? Questão. Só quero a resposta. Daí, Vamos encerrar com chave de ouro. O que é epicar mesmo? Escola Não, para mim. Não, vários acertaram aí, estão melhorando. Pra gente que não sabia nada, né? Que quer epicar, nem a mãe. escola. E a mãe? A mãe é o que mesmo? A mãe é isso. A mãe é escola. Academia Militar das Agulhas Negras, beleza? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Zé Minas Gerais. Agora a mais difícil de todas, ABM-DP2. Não sei. Toda. Não sei. ABM-DP2. O quê? ABM-DP2. Academia. A gente fica direto nas Forças Armadas, né? Esquece bombeiro e polícia, né? É onde eu me formei, caramba. Academia, ó, ABM-DP2. Academia de Bombeiro Militar, Dom Pedro II. Beleza? Agora eu vou perguntar a ABM-DP2. Vou trazer umas questões da academia para vocês. Cadê? Vamos lá, já leram aqui? Qual é a resposta? E ali tem uma escolinha ali, quase tá bom, desculpa. Eu não entendi esse exato no final, não. É maneiro, né? Não entendeu? Então vai errar na prova, porque na hora da prova eu vou botar lá contigo não. Tirando concordância. Todas concordâncias. A concordância. Várias estão certas. Desculpa, você tá falando essa, foi ortografia meu, tá? Eu li. Tá com erro de concordância. Todas as concordâncias verbais estão corretas, exceto todas estão Até certas. corrigir isso aqui antes de mandar lá no... Calma aí. Exceto, todas estão certas. Pessoal, foi erro de grafia meu, tá? Perdão. É isso, tio. Engraçado que as outras turmas nem perceberam que são vocês mesmo. Essa turma aqui é mais brava. Todas as concordâncias verbais estão corretas, exceto... Mas tem gente com o João aqui. E aí, alguém já tem uma resposta? Verbais.
Tá chutando? Quem falou A? Era Nada. Ei, João, Testando eu não na entendi professora, verdade. você falou Eu da não entendi gente isso pode verdade. sair, João, Quem você olhou? entendeu isso Não deve verdade? ser A, não. João, Pode Você ser. concorda? Ah, Seria talvez. O João chutou, hein? Ou poderia ser Deixa 3,5. Na hora da prova mesmo, você não vai poder ficar É de chutando, não. verdade. Não pode Pelo ser. menos elimina que você sabe que tá errado. Ah, tá, entendi. Ninguém vai dar uma resposta, cara. Isto Não, deixa. seria talvez 3,5. Deixa eu ver se tem tempo pra vocês pensarem. As consequências é que foram E aí, alguém? B. Tá chutando. Daqui a pouco tu tá no E, João. Tá de zoeira, cara. Tu nem leu a questão, cara. Tu nem leu, tu tá chutando. Seriam Pelo menos lê, João. Pelo menos lê toda a questão. Consegue ler daí? Tá enxergando? Acho que é D. Senta Então lá. senta aqui na frente, então. É? Tu tá com problema de vista mesmo, cara? Pelo menos lê a questão. Não precisa acertar, não. Só lê, já ganhou muita gente que nem leu. Eu já li tudo. Acho que é D. D. Quem dá mais? Calma. D também? D. Ah. Mais quem? A, João. E o João. Vamos lá? Vamos resolver? Vamos lá, pessoal. Está quase no nosso horário. Pessoal, uma coisa que é muito importante, principalmente para o João, que não está nem prestando atenção aqui na questão. Presta atenção no enunciado, cara. Quando aparecer um exceto, um não, uma coisa assim, já sublinha, marca, faz estrelinha, para vocês não esquecerem. Que o problema está falando o seguinte, que todas as concordâncias estão corretas. Exceto, se é o exceto, eu tenho que buscar certo ou errada? Eu tenho que buscar errada. Mais ainda, o problema está dizendo para mim que eu tenho quantas certas ali? 4. Então, é normal que a gente preste, a partir dessa análise que eu fiz aqui, a gente vai perceber o seguinte, eu tenho aqui 4 frases, 4 orações, 4 períodos, melhor dizendo, que estão corretos, estão certinhos. E um deles está errado. E eu tenho que marcar aquele que está errado. Conseguiram prestar atenção nisso? Para eles não se perder, ficar pensando pra caraca, aí acham certo ali, cara, isso aqui pra mim tá certo. E marca, mas o problema não tá pedindo certo. Tá me dizendo que eu tenho 4 certos e um errado. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, uma a uma aqui. Presta atenção, agora sem falar, já falaram pra caraca. Letra A. Posso dar um palpite final? Pode, dá um palpite final. Letra D. D. A gente também dá na Palpite D. final. Eu também. Agora tá todo mundo na D, né, cara? É D. Só que dá um palpite final. Eu já tinha Vai falado todo mundo mais. se apresentar. Não, a Acho gente que já acho que não falou. é D. Acho que não é D. Vamos analisar uma a uma aqui, ó. Você também não sabe, não? Posso? Vai acabar o tempo. Deixa eu te falar. Era tudo um mar de entusiasmo. Tá? Essa frasinha aqui é só de mudar o tudo de posição que vocês vão responder a parada certa. Vou pegar esse tudo e vou jogar pra frente. Como é que fica a frase? Tudo era. O tudo chegou até a gente ver um exemplo lá que ele estava resumindo, o... tinha um monte de núcleos, lembra daquela opção lá? Tinha um monte de núcleo e o tudo estava resumindo o restante do núcleo? Tudo é uma palavra, presta atenção aqui pessoal, já acabou o tempo de acertar. A palavra tudo, apesar dela ter uma ideia de multiplicidade, mas é uma multiplicidade que você não sabe e ela é uma palavra no singular. Então ela, como ela é capaz até de resumir um núcleo cheio de coisas, ela vai ser conjugada no singular. Caraca, não consegue parar não, segura aí, cara. Tudo era, tá vendo? A palavra no singular, tá? Era um mar de rosa. Isso aqui tá certinho, tranquilo. Tudo, o verbo sendo conjugado no singular, assim como a palavra no singular, tá perfeita a letra A. Não é. Letra B. Seria talvez 3,5 quando cheguei. Pessoal, essa é exatamente a que está errada. O correto aqui seria, seriam, tira o talvez aqui que vocês vão enxergar melhor. Seriam 3,5. Lembra quando a gente pergunta a hora? Lembra quando a gente pergunta a hora?
que os mais antigos corrigem a gente, que horas são? Aí você fala, é 9h30. Aí o mais antigo vai falar, são 9h30. Né? Bota no plural para concordar com o nome. Nesse sentido, o mais antigo está certo. Quando a gente tem um horário, né? Um horário, que horas é? Que horas são tal horas. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um plural na quantidade de horas, o verbo vai para o plural também. A letra B está errada e é o gabarito, tá? Agora vamos perceber as outras, porque as outras têm umas pegadinhas, umas maldades que alguns talvez tenham caído. Primeiro, letra C. As consequências é que foram imprevisíveis. Essa frase está certa ou errada? Tá sabe? Tá certo. Por que ela é estranha pra caramba? Porque a gente tem as consequências, um sujeito no plural, dá má vontade de botar um são aqui. As consequências são que foram imprevisíveis. Era isso que eu dava. Quem que eu preciso que vocês entendam? Assim que o Bernardo deixar. A expressão é que, na língua portuguesa, ela é invariável. Tá? Essa expressão ela é invariável. Tira o é que dali e lê a frase para mim. As consequências foram imprevisíveis. Conseguiram perceber que o verbo está conjugado naturalmente? Verbo aqui, ou desculpa, sujeito aqui no plural, foram, está no plural. Aquele é que foi colocado ali só para dar uma ênfase. Então, uma expressãozinha invariável da língua portuguesa. Deu de cara com é que, não tem que mexer nele, ele é daquele jeito ele mesmo, de nascença. Tá certo? Então, as consequências é que foram previsíveis. Tá dando, não sei se você consegue perceber a ênfase que está tentando dar com aquele aqui. As consequências foram imprevisíveis? Beleza, dá para entender. Agora, as consequências é que foram imprevisíveis. Está dando uma ênfase naquela questão aí da imprevisibilidade das consequências. Tá certo? Então, esse aqui não mexe nele. E essa frase está certinha, as consequências, conjugando lá o foram. Perfeito. Essa seria fácil, médio ou difícil? Depende do concurso, né, cara? Se for concurso para fuzileiro naval, é para entre as difíceis. Se for pro ITA, cara, acho que essa aqui tá entre as fáceis. E se for de colégio naval? O colégio naval? Médio. Acho que é mediano, né? Mediano. Se fosse pro ITA. É a minha opinião pessoal, tá? Mas. O ITA é pesadão, cara. Tá entre as facinhas. Caralho, o ITA é difícil. Eu quis perguntar, tipo assim, mas eu não dava. Às vezes eu esquecia. Como que você dá aula sendo que você trabalha também no bombeiro? Agora eu tô de férias da minha barba. Tô tranquilão. E eu dou aula nos dias que eu folgo. Eu tenho 2 folgas na semana, geralmente terça e sexta. É o dia que eu dou aula. Certo? Apesar de que eu trabalho na terça e sexta também, mas geralmente de casa. Tá? Então dá pra tocar de boa. Tá certo? Vamos lá, pessoal? Letra D. O mais seriam apenas besteiras ditas em má hora. Esse aqui tá com cara de coisa errada mesmo. Só que esse o mais aqui, ele está justificando o plural porque ele está associado a besteira no sentido de pluralidade. Tá certo? Não sei se vocês vão alcançar isso. Observa que esse o mais aqui eu poderia tratar ele como as demais coisas. Pensa assim, as demais coisas seriam apenas besteiras ditas em má hora. Esse o mais, ele pode ser regido pela ideia que ele está dentro da frase, ele pode ser regido pela um verbo no plural, porque ele está dando uma ideia de pluralidade. Essas demais coisas, né, o mais, né, seriam apenas besteiras. Você tem um plural lá, está remetido por esse o mais, né, o mais seriam aquelas besteiras lá que está no plural. Então ele é justificável você colocar isso aqui no plural. Você tem que pegar a ideia dele aqui trazendo uma pluralidade de coisas, né, as demais coisas seriam. Tá tranquilo mesmo a frase. Só se acostumar com essas coisas esquisitas. A letra E, pessoal, por mais que possa causar confusão para alguns, eu acho que é fácil de entender. Tá? Essa aqui eu acho bem tranquila. 15 anos, anos está no plural, 15 é um número que é mais de 1, né? Só que nessa frase especificamente, tenta perceber o sentido do 15 anos ali. Eu estou falando pela quantidade de anos ali, o ano 1, 2, 3, 4, sabe aquela quantidade de anos? Não, eu estou dizendo o seguinte, 15 anos é uma data especial, estou me referindo, ó. O aniversário de 15 anos é uma data especial. Quando eu falo assim, o aniversário de 15 anos deixa eu ver uma outra forma aqui de tratar esse 15 anos aqui. O aniversário, a data que se comemora os 15 anos, tudo isso eu estou jogando no singular. Ó.
a data ou a completude dos 15 anos, né? O cara completar, a pessoa completou 15 anos naquele momento, não está se referindo a uma pluralidade de anos, está falando especificamente uma coisa que é a quantidade de anos completo nos 15 anos. A festa de 15 anos, poderia ser aqui também, é uma data especial para se comemorar. Consegue enxergar isso? Talvez eu tenha mais dificuldade de explicar isso, porque vocês não têm que perceber a ideia desses 15 anos ali. Conseguiram pegar? Sim. 15 anos é. Se eu botar 15 anos são, parece que eu estou pensando em todos os 15 anos que se passaram. Mas aqui ele está se referindo a um momento exato, que é quando a pessoa completa 15 anos. Tá certo? Então aqui está tranquilo esse singular aqui relacionado a esses 15 anos. É uma data especial. Até uma data, está até mostrando a singularidade do 15 anos aqui. Ó. 15 anos é uma data. Está falando da data de se completar os 15 anos. É especial para se comemorar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Podemos encerrar? Então, beleza.